Somente dessa forma nós temos condições de estarmos alinhados com essas novas energias, com essas novas vibrações que estão vindo em grande profusão do Sol central para o nosso Sol e do nosso Sol para o nosso planeta. Como diz a espiritualidade superior, não é somente o planeta Terra que passa por essas tribulações, frutos do seu amadurecimento. Todo corpo que está em transformação passa por tribulações. Basta observar a criança na sua terceira infância adentrando a adolescência, a menina que passa pelo constrangimento do desenvolvimento dos seios, dos pelos pubianos e da primeira menstruação, da menarca, o menino que também passa pelo espessamento da sua voz, pelo crescimento profuso dos pelos pelo seu corpo e por todos aqueles turbilhões de hormônios que explodem sem que ele tenha real consciência do que está acontecendo. Da mesma forma, nosso planeta tem experimentado comoções telúricas, geológicas, de todas as formas, nessa transformação para o seu amadurecimento. Então, os noticiários das mídias, né, que são totalmente parciais, eles não nos informam sobre esses acontecimentos tão profusos, né, das transformações no nosso orbe terrestre. Né? Com a alteração do eixo da Terra, a modificação no próprio tempo do nosso dia, as circunstâncias que se dão da locomoção, do deslocamento das placas tectônicas, né? Gerando muitos transtornos para várias pessoas em diferentes pontos do planeta, né? Vítimas de terremotos contínuos, de vulcões adormecidos que despertam em decorrência desse amadurecimento. É a Terra se tornando uma mocinha, se preparando para ser a grande Gaia, a grande Pachamama, né? A grande provedora de uma pleiade de espíritos que aqui habitarão. E nós outros somos os grandes engenheiros, somos os grandes instrumentos de Jesus na construção deste novo mundo que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos habitarão e que, se pela misericórdia de Jesus, nós, como bisnetos dos nossos netos, também voltaremos a habitar, né? Então, é com estas palavras que nós abrimos nosso encontro desta noite, agradecendo a Jesus imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome excelso. E em nome de Maria Santíssima, patronesse deste grupo, nós pedimos as tuas bênçãos sobre todos que aqui estão presentes nessa noite e pedimos a bênção também para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam comparecer. Pedimos ao colegiado espiritual deste encontro que possa abençoar imensamente nosso irmão Cláudio Yude, para que ele receba do alto a intuição necessária das palavras que chegarão aos nossos corações. Como irmãos que somos e como trabalhadores da última hora, temos em nossos corações a missão profícua de auxiliar nossos irmãos menores, nossos irmãozinhos amorosos, os animais que vieram habitar a terra para nos trazer o recurso da alimentação, o recurso da companhia, o recurso do trabalho, mas principalmente o recurso do amor incondicional com que eles nos devotam a sua vida. Possamos compreender as palavras do nosso irmão Cláudio como um bálsamo que vem contribuir para a nossa missão aqui na Terra. Sê conosco, amado Mestre Jesus, sê conosco, Maria Santíssima e todos os benfeitores espirituais, neste momento, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, Cláudio, é com você, você tem disponibilidade para nos falar até às 21h15, se assim você quiser, tá? Fique à vontade, é com você.
Olá, Vânia, boa noite a todos. Agradeço a Vânia o convite de estar participando desse grupo de estudo, né, que existe há muitos e muitos anos aí, parece, né? Que bom, né? Nós estamos como professor acostumado com essa mídia, né? A aula remota. Eu dou aula remota todos os dias, né? Aqui na Universidade de Uberaba, né? Eu moro aqui em Uberaba, sou professor aqui da universidade, por isso que a Vânia me conhece. Sou médico veterinário e trabalho com animais silvestres. Parece que eu vi uma ex-aluna minha aí, que é a Érica. Não sei se é a Érica mesmo que está aí. Se for, é minha ex-aluna que mexe. É você, Érica? Sou Olha. eu, Yuri. Ah! Aluno tem toda parte. Tudo bem, Pois é, foi uma Érica? grande surpresa também, viu? Foi muito É, bom. É esse minha mundo primeira vez aqui no grupo também e eu falei, não acredito, que coisa boa. é. Você vê, A a Érica Érica. também vai trazer um estudo para nós no futuro, Cláudio. Ah, muito bom. A Érica foi nossa aluna. Ele foi mexer, trabalhava muito com animais marinhos, com baleia, adorava muito. Você viu que o mundo é pequeno, dá volta e volta aqui, né, Érica? Prazer revê-la, viu, Exato. Érica? Você vê que nada é pro Aonde acaso. você, Muito obrigada. aonde você está, Érica, neste momento no universo? Eu tô morando no Rio de Janeiro Ah, é? ainda. E Ah, agora, nesse instante, eu tô aqui em Uberaba. ah, Estou com a Covid, estou isolada. ah. Hoje é meu primeiro dia que eu fico bem, mas os últimos 3 dias foram bem difíceis. Eu vim para cá para cuidar do meu pai, que está hospitalizado. Eu fiquei com ele 2 meses, dormindo numa poltrona e achei que era cansaço. E aí, graças a Deus, tudo foi acontecendo de uma tal forma que eu não transmiti para ele. Não foi no hospital que eu me infectei. E aí, então assim, hoje duplamente está sendo um dia muito especial por estar aqui com vocês, mas também por estar recebendo essa luz aí, né? Essa coisa da parte da oração, dessa parte divina que. Mas eu tô lá no Rio e ao mesmo tempo eu tô trabalhando agora com divulgação científica, então canal no YouTube. E esses dias eu fiz, inclusive, um vídeo, depois eu vou convidar vocês para assistirem, meu canal chama Erika Bichos, onde eu convidei um médium que falou exatamente sobre essa questão, né? Se os animais têm alma. E lá, o Yuri, hoje, eu recomendo para todos os meus pacientes o tratamento espiritual. Então, todo mundo já sabe que eu sou uma veterinária holística, que vou, paralelo, passar o tratamento da alma também. Então, tá sendo uma noite muito especial. Aí depois eu vou pegar seu contato, tá bom? Beijo para todos. Beijo. Então tá, que possa se melhorar, o seu pai também, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a alma dos animais, estudando o livro dos espíritos, tá? E nós fizemos uma apresentação que eu vou compartilhar para vocês, tá? Como é estudo, né? Então nós vamos estudar, tá? E vou comentar alguma coisa, estudando o livro dos espíritos. Nós vamos dar algumas questões, nem todas, ligado ao capítulo 11, né? Os três reinos, tá bom? Então, todos aí, uma boa palestra. Vamos ver se até 5 para as 9 ou até 10 para as 9 eu paro para algumas perguntas, tá bom? Vânia, você me controla o tempo, alguma coisa, tá bom? Tá? Todo mundo tá vendo a apresentação, correto? Tá todo mundo vendo, né? Ótimo. Então, mudou mesmo a relação entre homens e animais, né? É uma foto relativamente nova essa da Índia amamentando um cateto, um porco do mato, né? E a realidade de hoje é que a gente dorme com os animais na cama. Impossível não imaginar que alguns anos atrás, né, os animais poderiam estar dormindo na nossa cama, né? Antes era uma coisa quase absurda, mas hoje as pessoas até preferem dormir com os animais do que com pessoas, dependendo. Então, o mundo mudou e até a parte de espiritualidade, como é o tema de hoje, a turma tem muito interesse, né? Veja nessa outra foto também, né? Que está nascendo o segundo filho do casal, né? O primeiro está aqui atrás, observando ali no fundo, né? Lá, o cachorrinho, e está nascendo o segundo filho. Hoje, a medicina veterinária já considera a família multiespécie. Não tem só o casal, né? Existe o casal com filhos, mas com cão, gato, periquito e todos os animais na natureza. O Brasil é o segundo país com mais cães do mundo, o segundo país com mais gatos do mundo. Então, nós temos muitos animais no Brasil, infelizmente, muitos dos cães errantes ou semidomiciliados. Né? Então, é um problema muito sério ainda. Mas, cada vez mais, nós teremos essa relação mútua.
mútua. E como as pessoas estão tendo uma relação muito íntima com os animais, o que as pessoas querem? Querem saber se os animais têm alma, se eles vão para algum outro lugar após a morte, se eles podem retornar, se eles podem reencarnar. Então, esse tema, que há 20, 30 anos atrás não era conhecido, hoje ele está sendo muito estudado, não só pelos espíritas, mas com a espiritualidade como um todo. Essa visão aí que nós temos antropocêntrica, né, que o homem, acima de tudo, né, uma visão masculina, machista, né? Colocando a mulher e todos os animais em segundo plano. Até a foto aí é sacanagem, colocar a mulher junto com a baleia, ao lado do porco. Até a foto, a figura, é uma figura não ideal. Nós temos que mudar essa visão do homem acima de tudo para uma visão biocêntrica, né? Uma visão em que todos estão relacionados. Todos aqui estamos, né? Veja, essa pandemia, esse coronavírus, nada mais é que um desequilíbrio que aconteceu lá na China, um número exagerado de animais domésticos e silvestres, junto com seres humanos, e com isso aconteceu, né, uma mutação do vírus, nada mais é que uma mutação, e adaptou-se muito bem ao ser humano. Coronavírus existe em praticamente todos os animais, tem coronavírus em cão, tem gato, tem vaca também, não dando esses sintomas respiratórios. Mas nós, na medicina veterinária, nós já conhecemos esses vírus há muito tempo, e o coronavírus também. E, com certeza, né, Allan Kardec também tinha essas dúvidas. Ele via, naquela época, carruagens sendo recolhidas com cavalos, ele via cães. Imagine, na época de Allan Kardec, existiam mais ou menos 7 raças de cães. Posteriormente, quando Chico nasceu, mais ou menos 70 raças de cães em 1910. E hoje nós temos aproximadamente mais de 470 raças de cães. Então, são muitos cães, muitas raças de cães, tá certo? Mas cães e gatos, você está vendo aí, são os meus cães, né, que estão latindo, uivando, tá? Quando começa o capítulo dos 3 reinos, Allan Kardec pergunta. Allan Kardec foi um grande pesquisador, sempre pesquisou, sempre quis saber também sobre os animais. Eu imagino, se ele tivesse vivo até hoje, quantas perguntas a mais Allan Kardec faria para os espíritos. Na pergunta 593, poder-se-á dizer que os animais se agem por instinto? E a resposta dos espíritos é: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina um instinto. E realmente, quando ele fala em sistema, é meio complexo quando ele fala sistema, ele quis dizer o seguinte, que a grande maioria dos animais, com exceção do ser humano, quer dizer, a grande maioria não, muito dos animais, ainda há prevalência do instinto. Pouquíssimos animais, e nós vamos ver hoje, que começam a ter o despertar para uma consciência, mas não dá para comparar com a consciência, tá, humana. Nós, seres humanos, temos instinto? Também temos instinto. Está lá no Livro dos Espíritos fala, também temos instinto. Porém, às vezes, a razão cobre esse instinto de tal maneira que ele passa perceptível, mas nós temos o instinto. Quer ver? Todo mundo tem medo de morrer. Medo de morrer é um instinto de sobrevivência, que aos poucos nós estamos o quê? Controlando esse instinto. Nós que estudamos o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nós sabemos que a morte não existe, o que morre é o corpo. Mas, ainda assim, quantas pessoas, né? Quantas pessoas vivem por instinto, né? Vivem, quantas, né? Quantas mesmo? E no comentário de Allan Kardec, nessa pergunta 593, olha só o que ele fala, o comentário do Allan Kardec, que é pela intuição de Allan Kardec, que a maior mediunidade é a intuição, e nós somos médiums, todos somos médiums. Olha que interessante o que o Allan Kardec comenta dessa pergunta 593. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual. O que ele está falando aqui? Eu peguei um trecho. Ele está falando dos animais que vivem com o homem. Por exemplo, o cão, o gato, quem tem um papagaio em casa.
Parece que os animais domésticos, o meu cão em casa, ele parece que só falta falar, não é verdade? Olha o que Allan Kardec fala, então. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem, ou seja, nós, em relação ao homem, aos animais, é efêmero e puramente individual. Visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-lhe nos limites que lhe traçou a natureza. Ou seja, cão é cão, gato é gato, homem é homem, papagaio é papagaio. O cão é cão, o gato é gato. E nós sabemos, por exemplo, que existem gatos de rua, que nós chamamos de gatos acelvajados ou gatos ferais. É tão bravo quanto uma onça. Por quê? Ele voltou ao seu quase estado selvagem, antes de ser animal doméstico. Então veja que quando você tira o homem, os animais retornam ao que eles eram realmente. Porque muitos perguntam em várias palestras que nós falamos, que na próxima vida o cão vai virar gente. Que o cão, o gato já vai virar gente. Não vai virar gente. Não é uma, daqui 2, daqui a 3 vidas. Serão muitas vidas até a alma do cão, a alma do gato, né, evoluir para a de um ser humano. A evolução se dá de forma lenta, mas sempre progressiva. Então fica aí a pergunta, o que é instinto? E Allan Kardec responde, tá? No comentário da pergunta 75. Então, volto lá na pergunta 75, no capítulo 4, inteligência e instinto. Depois vamos voltar a estudar. O instinto é uma inteligência rudimentar. Ou seja, o instinto é um princípio inteligente. Alguns têm um instinto mais apurado e outros têm um instinto menos apurado. Allan Kardec ainda fala, o instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Então, algumas espécies, o instinto é muito forte. O instinto de caça, o instinto de preservação das espécies. E olha, o instinto é tão forte, e nós sabemos disso porque os animais, eles precisam, 90% dos animais, 90% do tempo dos animais, quando a gente estuda o comportamento dos animais, principalmente animais de vida livre, o leão, a girafa, o lobo-guará, os peixes, todos os animais, vamos tirar aqui os animais domésticos. 90% do tempo, os animais ficam procurando comida. Os outros 10% é tentando acasalar, fugir de predadores, marcar território, mas na grande maioria do tempo ele está procurando comida, ele está tentando sobreviver. Então, o instinto é muito forte nesses animais. Ele não vai pensar num futuro, daqui a 5, 10 anos, ele quer comer o que tem hoje, o que consegue hoje. Então, nada mais é que o começo de uma inteligência. Nós temos também, quando a gente está com fome, procura também comer. Quando nós estamos com sede, a mesma coisa. Então, o instinto nós temos, no animal também tem, só que a gente já tem a razão que auxilia o instinto. Então, quando a gente vê essa foto aqui, colocando o estetoscópio geladinho na região torácica de um orangotango e na mesma de um ser humano, a cara do geladinho, né? Olha como está gelado, é a mesma. O instinto do toque frio é o mesmo. Então, nós temos instinto. Até o teste que o médico faz, o pediatra faz após o nascimento, ele faz um teste que o médico vai na mão do bebê e o bebê tem que agarrar. Se o bebê não agarrar, ele tem uma deficiência até motora. Por quê? Nós temos esse instinto de agarrar desde os primatas, porque nós vivíamos pulando de galho em galho com a nossa mãe. Nós temos esse instinto de sobrevivência. Se nós pegarmos, hipótese, tirar a pele do macaco e desse bebê, esse bebê humano, e mostrar para uma pessoa, não dá para saber se o músculo, a carne que está por baixo, se é de um ser humano ou de um macaco, de tão parecido que é. Então, o que diferencia, né, da matéria é simplesmente a alma nossa que é diferente.
E aqui eu quero outro livro que eu recomendo a todos, que serve de complemento para os nossos estudos. É o livro O Consolador, que tem mais 411 perguntas. Ele vai complementar muito das coisas, complementa e atualiza o Livro dos Espíritos. Ele é um livro de Chico Xavier, de Emmanuel. Esse livro é dividido em ciência, filosofia e religião. E lá na pergunta 79, né, pergunta-se para Emmanuel, como interpretar nosso parentesco com os animais? E dentro da resposta, olha só o que Emmanuel fala. O mineral é somente atração, molécula atraindo molécula. O vegetal é sensação, mas é sensação sem dor. É sensação sem dor. Ao cortar o pé da roseira, ao morder uma folha de alface, o alface não sente dor. O animal é instinto. Emmanuel fala, animal é instinto. O homem é razão. Já tem livre-arbítrio, diferente dos animais que ainda é instinto. E o anjo é divindade. O anjo, ele vai apurar a sua razão e vai transcender. Lembrando muito a frase de Leon Denis, né? A alma dorme na pedra, sonha no animal, acorda no homem e transcende, né? Diviniza no anjo. O homem está no meio do caminho, assim como está o animal, assim como está a vegetal, assim como está o mineral. Assim como está Jesus. Jesus parou de evoluir? Pelo contrário. Jesus, o nosso mestre, também está evoluindo e o seu amor é tão grande que ele veio nos ensinar o que é amar. Ele veio nos ensinar o que é amar e como nós deveremos amar, como o Deus, como disse João nas suas cartas, no seu evangelho, aliás, que Deus é amor. Então, Jesus vem ensinar esse amor. E os animais têm esse papel hoje, atualmente. Os animais hoje têm esse papel para muitas pessoas. Nós somos uma sociedade, nós vivemos em sociedade, os seres humanos, a pandemia mostra isso, né? Esse feriado mostra isso exatamente porque as pessoas não conseguem viver isoladas. Nós temos que viver em sociedade. Os animais, a mesma coisa. Mas hoje nós temos pessoas que têm dificuldade de conviver com pessoas, por exemplo, ou por algum motivo se isola das pessoas, não vemos aqui ao caso. Daí a importância dos animais para as pessoas, porque muitas vezes o animal ou os animais vai ser a ligação, a ponte para os outros seres humanos. Os animais servem como uma ligação. Chico Xavier, por incrível que pareça, ele que era médium, ele era o Evangelho 24 horas, ele vivia, né, em contato com o mundo espiritual a quase todo momento. Se não fosse os animais, né, ele falava, se não fosse os animais, nada o ligaria na Terra. Então, os animais ligou o Chico Xavier à Terra, graças a Deus, porque ele estava tão ligado ao mundo espiritual, tá tão ligado ao mundo, que com certeza tinha dificuldade. Então, os animais têm um papel importante. E com certeza, Chico, né, amou a natureza, amou as plantas, amou todo o reino animal e também nos ensinou a amar com certeza. O Consolador é um livro interessante, vale a pena. Toda a obra de Chico Xavier atualiza e complementa o Pentateuco Kardeciano. Olha só na pergunta 595 do Livro dos Espíritos. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas. Os animais não são máquinas. René Descartes falou lá atrás, falou, né, que os animais são máquinas que só refletem a isso. Né? Emmanuel, Allan Kardec, aliás, e junto com os espíritos, vem falar que os animais não são máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação que se desfrutam é limitada pelas necessidades e não pode comparar a do homem. Não dá para comparar o livre-arbítrio nosso com o livre-arbítrio dos animais. Porque os animais têm um livre-arbítrio ainda incomparável, não dá para comparar.
Eles não têm o livre-arbítrio, porque eles não chegaram à razão. Eles estão chegando à razão, mas não chegaram. Por isso que o sofrimento dos animais, né, não tem necessidade como a dos seres humanos. Nós, os animais também sofrem, nós vamos ver. Mas não tem necessidade de ficar sofrendo como ser humano. Nós, como auxiliares, e vamos auxiliar nossos irmãos menores, nós temos que aliviar a dor dele. Isso para os médicos veterinários e para mim, como profissional da área, né, que tem que trabalhar com eutanásia, que tem que trabalhar com a morte, é muito difícil. E no começo eu tinha muita dificuldade sobre eutanásia. Hoje eu tenho a certeza que, para que eu vou deixar um cão sofrendo, um gato sofrendo desnecessariamente? Ele não tem nenhum karma, ele não tem o que sofrer, não tem nada de sofrer da outra vida. E isso tem muito a ver com, por exemplo, animais de vida livre, animais silvestres. Nós atendemos muitos animais silvestres. E os animais silvestres, por exemplo, de vez em quando vem corujas com as duas asas cortadas, quebradas. Se eu for tratar uma coruja e deixar a coruja presa por anos, o que ela está ganhando com isso? Se ela não tem razão disso, ela não tem consciência que está presa, né? O que para ela é? Então, a eutanásia ainda é um problema. Sabemos que para muitos isso é quase um crime, né? Mas nós temos que, algumas vezes, né? Para que deixar esses animais aí, né? Sofrendo desnecessariamente, sabendo que eles não têm livre-arbítrio? Ele é importante? Mas nós temos que melhorar. E sabendo que a morte não existe. E vem a pergunta principal. Olha como Allan Kardec ainda está além do tempo, né? O professor Herculano Pires, Chico Xavier falou que o professor Herculano Pires foi o que mais compreendeu Allan Kardec. É o que mais soube interpretar as lições de Allan Kardec. E Herculano Pires, o professor, falava que o espiritismo é o grande desconhecido. Ainda é um grande desconhecido para a grande maioria das pessoas. Na pergunta 597 é a pergunta fantástica. Porque os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Em outras palavras, os animais só são máquinas ou tem algo além da matéria? Olha a resposta curta, mas extremamente precisa dos espíritos. Há e que sobrevive ao corpo. Então, os animais têm algo que sobrevive ao corpo. Allan Kardec, professor, sempre teve essa alma didática que organizou tudo para que as pessoas compreendessem. Continua na mesma pergunta. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Então, a alma que é humana é semelhante à alma dos animais, sabendo que existe algo a mais? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se dará a esta palavra. Porém, inferior à do homem. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que é também uma alma, ou melhor, um princípio inteligente é uma alma, só que o seu desenvolvimento em relação à razão ainda é muito, muito, muito menor que a do ser humano. É também uma alma. A planta também tem alma. E a alma começou nos minerais, como diz lá no livro, O Consolador. Começa a atrair um ao outro nos minerais. Começou a ter um sentimento nas plantas, começou a ter o instinto dos animais e chegou na razão. Todos os animais têm alma? Com certeza, todos os animais têm alma. E fica a pergunta, se todos os animais têm alma, pulga e carrapato tem alma, não tem? E mosquito tem alma? Se tem alma, pode usar carrapaticida? Pode usar raticida? E o vírus? O vírus tem alma? Se tem alma, a gente pode matar o vírus? Pasmem, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, e o doutor Inácio sempre fala que é mais um mundo de expiações e de provas, né? Veja, um vírus, que para muitos não é considerado vida, porque ele nada mais é que uma cápsula de proteína envolto por um DNA ou RNA, e que consegue entrar numa célula, multiplicar, destruir a célula.
E hoje, quando estava preparando essa aula, eu vim perguntando, quem veio primeiro, a célula ou veio o vírus? Assim como quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, quem veio primeiro? Eu fico me perguntando se foi o vírus ou foi a célula. Porque o vírus depende da célula para sobreviver. Ele tem que entrar na célula. E por incrível que pareça, o vírus ainda consegue matar um ser humano altamente complexo, com mais de 100 trilhões de células. Então ainda nós estamos no mundo ainda de expiações e precisamos compreender isso. Temos ainda povos primitivos, nós temos ainda animais com seu instinto, mas o nosso papel, que nós já entendemos, é com certeza diminuir a ignorância das pessoas, levando a palavra do nosso mestre, como diz a Vânia aí, né, as palavras de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Nós aqui não vamos a comparar a apóstolos, mas nós somos multiplicadores do amor do Cristo. O nosso papel é esse. Primeiro, nos melhorando e servindo de exemplo para que outras pessoas possam. Não é que a gente vai forçar as pessoas, não é isso. Mas ensiná-las o caminho, a verdade e a vida que é pelo Mestre Jesus. Todas as almas são iguais? Com certeza, as almas nem todas são iguais. Tem todos o mesmo ponto de origem, mas nem todas as almas são iguais. E todos os animais têm alma. Continuando, olha só o que Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 601. Os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Ou seja, os animais também evoluem? Sim, sim, os animais evoluem. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são. Ou seja, os animais nos outros mundos são mais adiantados, mas continuam sendo animais. Dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre homens, porém inferiores ao homem. Então, no mundo espiritual, há também plantas, animais, tem solo, porém os animais continuam sendo os animais, mas eles também evoluem. E aqui nós vamos lembrar do livro Nosso Lar, Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, um livro fantástico que vem complementar isto. No capítulo 33, onde Dona Laura e André Luiz está esperando o retorno dos samaritanos na porta do Nosso Lar. E ele vê que umas carruagens, até o desenhista aí, o artista fez carruagens de verdade, puxadas por muares, por mulas, mas também eram acompanhados por cães que ladravam e por aves, chamadas ibis viajores. Então, lá no livro Nosso Lar, fala de animais domésticos, fala de animais que auxiliam o homem. Então, o cão continua sendo cão no mundo espiritual, o cavalo, cavalo, a ave, a árvore, a árvore. Porém, melhor. Como nós já sabemos, o mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual ou dos mundos espirituais. Mas os animais continuam sendo animais. E vem a pergunta, cadê os dinossauros? Cadê os dinossauros? Os dinossauros possivelmente evoluíram. Se não estão aqui na Terra, será que nós não somos os dinossauros? Os dinossauros podem ter ido para outros planetas também. Há muitas moradas na casa de meu pai. E no livro No Mundo Maior, capítulo 3 e capítulo 4, é outro livro que nós recomendamos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, da série André Luiz. O capítulo 3 e 4 dá, olha, muitos estudos, mas muitos estudos mesmo. Quando tiverem oportunidade, estude o capítulo 3 e 4. E agora no capítulo 4, estudando o cérebro, Calderaro vem comentar com André Luiz sobre a alma e o cérebro, mas ele vem falar o seguinte, porque o trabalho da alma, da nossa alma e dos animais, requer fixação, aproveitamento e continuidade. A alma precisa fixar em coisas boas, em coisas úteis. Aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir. Conquistou a inteligência.
Esse é o nosso papel, nós estamos evoluindo para isso. Nós aprendemos a procriar, a comer, a escolher, a lembrar, a conquistar, e nós ganhamos hoje a inteligência e a razão. Saímos, como diz Calderaro, do impulso à irritabilidade, da irritabilidade à sensação, da sensação ao instinto e do instinto à razão. Daí os vegetais, as plantas, o homem e os animais. Impulso, irritabilidade, sensação e instinto. É uma aula, o capítulo 4 e 3, para dezenas e dezenas de estudo. Hoje, como ser humano, nós temos que fixar o que é amor, nós temos que fixar o que é caridade. Possivelmente essa é a primeira vida que nós estamos aprendendo o que é amar, aprendendo o que é caridade. Então, por isso que através da caridade é que vai ter a salvação. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da persistência da caridade não haverá salvação. Por isso que o Chico deu o exemplo em Pedro Leopoldo e Uberaba, que nos ensinou, além dos livros, nos ensinou a praticar. Por isso que Uberaba é a cidade, acho que do mundo, com maior casas espíritas. Porque aqui não é casa espírita grande, são casas espíritas de meia dúzia de pessoas. Para ter ideia, amanhã nós vamos dar uma palestra lá no Poder Divino, que foi da nossa vovó Rufina, que aparece lá no livro Obsessão, de André Luiz. Vovó Rufina construiu o centro com entulho. O centro cabe 15 pessoas. Aqui os centros são pequenos, mas a atividade prática da caridade sempre foram muito grandes nesses centros pequenos de pessoas, mas grande de amor. E nesse livro pequenininho, de 1988, Alvorada do Reino, olha só o que Emmanuel também fala, Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. O desejo do cão é ser gente, e o nosso desejo é ser anjo. No reino animal, a consciência, olha só, Emmanuel chama a consciência do animal como consciência. A afeição de crisálida. O que é crisálida? Aquele casulo da borboleta. Ou seja, a consciência ainda está fechada, pequena. Movimenta-se em todos os tons do instinto, ou seja, a alma animal anda por todo o instinto rumo à inteligência semelhante à do homem, mas ainda tem instinto. Então aí nós vemos aí uma figura clássica, né? Não é a figura mais correta, mas aqui serve de exemplo para a gente. O seguinte, o homem está mais perto do anjo ou mais perto dos animais? Onde nós estamos aí? Mais perto do anjo ou mais perto dos animais? Não tenham dúvida, a gente está muito mais próximo dos animais, agora fazendo selfie com os animais. Nós ainda estamos muito longe. Como diz aí no livro, a distância nossa, a distância dos animais para nossa, é a mesma nossa para Deus. Ou seja, falta muito. A grande vantagem, para a gente dormir tranquilo essa noite, é que nós já chegamos à metade do caminho. Uma coisa boa, a gente aqui não é macaco. A gente não é cão, a gente não é gato. Ninguém vai hoje dormir em cima da árvore. Vai dormir numa cama, construída pela inteligência do homem. Ou seja, já chegamos à metade do caminho. O nosso papel agora é continuar evoluindo e ajudar os seres menores, os nossos irmãos animais. E no livro Entender Conversando, livro de entrevistas de Chico Xavier, Chico tem muito livro de entrevistas da década de 80. Olha o que o Chico falou para um entrevistador, para um jornalista. Estamos encarnados na Terra para nos humanizarmos. Pasmem, nós estamos na Terra para aprender a ser humano. Incrível que pareça, a gente não é humano ainda como deveríamos ser. Nós estamos aqui para humanizarmos. Humanizarmos no sentido do que Jesus nos ensinou, de amar. De modo que todo o processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Nós temos ainda dentro de nós muito animal dentro de nós.
E o nosso papel é tirar esse animal, esse homem velho dentro de nós. Esse instinto ainda é muito forte, o instinto de sobrevivência. Instinto não é ruim, é que nós que deturpamos o instinto. Nós queremos sobreviver acumulando riquezas, acumulando comida. Não é isso. Nós temos que entender e saber interpretar o instinto e a razão. E no livro Evolução em Dois Mundos, outro livro, veja que eu estou trazendo vários livros de André Luiz, porque é importante estudar os livros de Allan Kardec, estudando paralelamente os livros, principalmente da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e de André Luiz. O livro pergunta o seguinte: quais são, no capítulo 18, a evolução em destino, dentre os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmento? Não inteligência, olha só. Quais têm ideias fragmento? Ou seja, ainda as ideias são fragmentadas. A inteligência não é como a nossa, que tem ritmo, que consegue pensar, que consegue subjetivar, que consegue pensar em Deus. Cão não pensa em Deus, cavalo não pensa em Deus. Ele está ainda no instinto. Olha só o que André Luiz responde. Lembrando que André Luiz também foi médium de vários espíritos, tá? Emmanuel também foi médium. Nomearemos o cão e o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Então, de todos os animais, o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar, ou seja, o cavalo, o burro, a mula, o jumento, que são todos muares, e o cavalo, ou seja, todos os equídeos, têm um princípio inteligente um pouco acima das outras espécies. E é verdade. O cão só falta falar. O gato, pasmem, o gato é animal do futuro, prestem atenção. Nos Estados Unidos tem mais gato do que cão. O Brasil, o segundo país com mais gatos do mundo. O gato, animal do século. O gato, ele acostuma muito mais com as nossas condições, com a nossa vida. Atentem para o gato, tá? O gato, animal do século, tá? Prestem atenção no gato. E quem não tem gato, por favor, adotem um gato. Por que os animais sofrem? Estamos já, o tempo está voando, já está quase acabando, gente. Por que os animais sofrem? Né? Olha só, os animais que nós atendemos. O papagaio com câncer. Pasmem, papagaio tem câncer, gente. Sabia que plantas também têm câncer? Plantas também têm ataque de vírus? Né? Olha aí um jabuti sem a perninha. Qual que é o nosso papel? Adaptar uma prótese de rodinhas. Olha como é possível fazer. Tá? Olha um cão depressivo. Esse cão eu atendi por depressão. Tá? Um cão depressivo. A gente trata com homeopatia, é fantástico. Mas e um cão triste, depressivo? Olha só a carinha de tristeza dele. Tá? Olha o que o Chico falou nesse livro fantástico que nós recomendamos, tá? Chico Xavier, Amigo dos Animais, do nosso Carlos Bacelli. Chico acumulou várias histórias, o Bacelli, aliás, acumulou várias histórias do Chico com os animais, de outros biógrafos, e colocou nesse livro maravilhoso. Se puderem, compre, tem na internet, você acha em livrarias espíritas. Chico Xavier, Amigo dos Animais. O sofrimento é ingrediente intransferível no prato do progresso. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Ou seja, nós, seres humanos, apanhamos muito, sofremos muito. É por isso que hoje nós somos seres humanos. Os animais também estão sofrendo com seca, com fome, com dor. O nosso papel é ajudar. O nosso papel é tratar, dar medicamento, analgésico, fazer cirurgia. E esse é o nosso papel de co-criador. Porém, todos da Terra, inclusive os animais, têm que passar, porque a dor faz parte da evolução. E nesse livro, completando o que o Chico falou, em outro livro, Encontros no Tempo, que é um livro de entrevistas, acreditamos que o homem dramatiza talvez demais o problema da dor, porque nada de bom se adquire sem esforço. Nós, infelizmente, somos homens chorões. Agora, homem mesmo, homem é muito mais chorão, homem dramatiza demais. Realmente, nós estamos num momento crítico e o nosso papel aqui é entender, compreender e continuar.
Se Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, aqui próximo do Triângulo Mineiro, morreu, desencarnou da gripe espanhola em 1918, com 38 anos, que teve uma vida fantástica, fundou a primeira escola espírita no mundo, a escola Allan Kardec, morreu de influenza, desencarnou de influenza, imagine nós, com esse coronavírus, que é mais um coronavírus que nós sabemos que extrapolaram muito mais do que devia. Se é um vírus, se fosse um vírus como influenza, olha, acho que nós não estaríamos nesse momento aqui. Tá? A nossa preocupação não é o Covid-19. A nossa preocupação é o Covid-21, 22, 23, 24, o Covid-30. Esse nós temos que ter medo. Agora, o 19 está passando, né, gente? Está passando aí e nós sabemos. Então, a dor é parte do nosso papel. Nós estamos no mundo de expiação, muito mais do que provas. Devemos passar por expiações, mas devemos passar por provas. Então, nós temos que lutar, e para melhor lutar, temos que trabalhar. Porque aonde, como diz o nosso irmão X, onde o bem chega primeiro, o mal não precisa. O mal não precisa onde o bem chega primeiro. Então, antes de esperar o mal chegar nas nossas vidas e familiares, vamos fazer o bem. Porque se o bem chegar primeiro, o mal não precisa ir. Por isso que a caridade é importante. Gato preto dá azar? Não, gato preto não dá azar. Né? Essa coisa de gato preto apareceu na Inquisição, porque eles imaginavam que gato preto eram inquisidores, eram bruxas. As bruxas, nós sabemos, eram médiums. Então, muitas das bruxas desencarnaram, morreram por serem médios, e possivelmente hoje nós somos médiums aí, porque nós queimamos muitos nossos irmãos, tá certo? Gato preto puxa energia negativa da casa. Se for assim, gente, eu tenho 2 gatas pretas aqui em casa, estavam até agora aqui, foram embora, então foi isso, eu não tenho energia negativa, tá? Não é, se for assim, todo mundo tem que ter gato preto em casa, né? Gato preto, olha que bonitinho esse gato preto. Não é a minha, essa é uma foto, mas se for assim, né, gato preto puxa energia, né? Todo mundo tem um pé de que comigo ninguém pode, espada de São Jorge, pimenta, sal. Olha, se fosse só isso, gente, que maravilha o mundo, né, gente? Que maravilha se fosse só isso, né? Só pimenta, sal grosso, arruda, guiné, né? Tem um gato preto. Se fosse só isso, para que a gente vai estudar? Porque a gente tem que melhorar. Então, gente, por favor, tenham gatos pretos. Gato preto não dá azar, gato preto não puxa energia negativa. Gato preto é um ótimo companheiro, tá bom? Se puxar energia negativa, sacanagem com o gato, né, gente? Muita sacanagem com o gatinho, tá? Se tá puxando energia negativa, então a gente tá negativo. Então não precisamos deixar para os outros sofrer. Vamos então para nós entendermos e compreender. E para não chegar na energia negativa em casa, vamos o quê? Trabalhar. Porque quando a gente trabalha, alguém vai nos ajudar também. O universo reage a algo que a gente faz. Esperar rezando, gente, é do século passado retrasado. Tá bom, gente? Tá? Gato preto descobre doenças do corpo. Por favor, cuidado com isso. Sabemos que o olfato dos cães é muito importante, mas não vai descobrir doença. Vamos no médico, tá bom? Pode ir no centro espírita, tomar passe, fazer tratamento, mas, por favor, vão no médico. Não espere o gato descobrir problema de doença. Vamos ter razão. É por isso que existe a medicina, tá, gente? Tá? Os animais podem reencarnar? Podem, várias vezes. Podem voltar para nossas casas? Podem também. Pode voltar centenas de vezes. Chico Xavier teve o cão Lorde 5 vezes. O gato Nando voltou mais de uma vez para ele. Então, o gato, o mesmo cão, voltou 5 vezes. Então, se você tem um animal e você suspeita que é o mesmo, suspeite que pode ser o mesmo animal. Mas o cão voltou para o Chico do mesmo sexo. Olha que interessante, é um detalhe. Não sabemos se pode voltar do mesmo sexo ou não. Literatura, lição de casa. A alma dos animais, da professora Ivênia Prada. A questão espiritual dos animais, da professora Ivênia Prada. Já tem outras edições. Procurem esses livros. Complementa muito o que nós falamos hoje. E para encerrar, os animais também têm alma
e valem pelos melhores amigos. Vânia, falei em cima da hora, falei muito, mas falei. Nossa, Obrigado você a podia todos. falar Tá em mais. cima da hora. Eu posso fazer pergunta? Por mim, pode. Tem que ver a Vânia se deixa. Se deixar, Pode, pode. pode Pode fazer sim, uma pergunta? nós temos tempo, pode fazer. Eu também tenho uma pergunta para fazer depois. Meu nome é Vitória, eu sou filha da Vânia. E eu perdi a minha cachorrinha, ela morreu tem 2 meses. Ela estava com a gente há 10 anos, a Tuca. Inclusive, para quem não sabe, cachorro tem diabetes, tem hipertensão, tem câncer e fica cego também. A minha teve isso tudo. É a questão que você acabou de falar, os cães, eles podem reencarnar, mas eles recordam quem são os seus donos, se eles por acaso voltarem para a mesma família, e como que se dá esse processo de lembrança deles? Eles têm uma vaga lembrança de que têm afeto pelaquela pessoa, ou é como se eles estivessem naquela mesma vida anterior? Pode ter, Vitória, como não pode ter. Depende do contato que teve entre eles. O Chico, às vezes, esse cão que ele teve, às vezes, ele não reconheceu. Foi Emmanuel que falou, olha, é o mesmo cão que está voltando para você. Aí o Chico então descobriu, porque Emmanuel que falou. Então, às vezes é e às vezes não é. Uma das vezes, o Chico descobriu que era o mesmo cachorro, se estou enganado, da boneca, porque a boneca, ela deitava e de um jeito que, da outra vida, ela deitava igual. Então, às vezes, ela não vai reconhecer você, Vitória, mas você vai ter alguma coisa que ela fazia, alguma coisa que só específica do animal, né? Os animais são diferem um do outro. Um jeito de latir, um jeito de dormir, alguma coisa que pode ser que a gente reconheça o animal ou não, tá? Então, isso vai variar muito. Nem Só para sempre, completar e a às vezes sim. pergunta, a Tuca foi a minha cachorrinha que morreu agora, e ela tinha uma irmãzinha que chamava Teca. E a Teca morreu em 2012. E, assim, depois que a Tuca morreu, como ela morava com meu avô, e meu avô é deficiente visual e tudo mais, a gente preferiu adotar um cachorrinho já de meia vida, porque para poder ficar de companhia com meu avô, porque ele estava muito deprimido. E a gente foi lá no Abrigo dos Anjos para poder achar um cachorro que tivesse as características de que ele precisasse, né, para poder não ficar sozinho. E aleatoriamente eu escolhi a cachorrinha, não bati aquele coisa na hora que eu olhei para a cachorrinha, eu escolhi. Depois eles castraram ela e entregaram para a gente. Parece assim que ela me reconheceu na hora que ela entrou na casa do meu avô, entendeu? Acho que lá na hora que ela estava no Abrigo dos Anjos, ela era um cachorrinho normal, mas eu acho que alguma coisa despertou nela, porque tanto em mim, quanto até minha mãe falou, todas as características da Teca, ela tem. Inclusive, o meu avô aleatoriamente chamou ela de Teca, falou que ia pôr esse nome nela, porque era a cachorrinha que morreu e não sei o que tem. Então, eu acredito que ela voltou pra gente na forminha dessa outra cachorrinha. Isso, e eu acho que ela lembra de mim também. Porque ela não fazia graça para ninguém, assim. Quando ela me viu, ela fez. Os animais podem voltar na mesma família, né? Tem muita atração. Até a gente pode atrair esses animais. Os nossos familiares desencarnados podem trazer essa cachorrinha, porque se a alma continua, os familiares desencarnados, nossos avós, nossos tios, tataravós, eles podem pegar essa cachorrinha e trazer de volta e dessa forma aí, né? Deus, não cai uma folha sem que Deus saiba. Então, tudo pode dar volta e voltar no mesmo lugar. Quem dia que eu encontrar a Érica aqui a Érica que foi minha ex-aluna, nunca encontrar ela aqui, nunca imaginava. E olha que interessante, eu pensei na Érica umas 2 semanas atrás, a Érica aparece aí. Então, cuidado, quando a gente atrai mesmo, viu, gente? O universo sempre conspira a nosso favor. Então, o que a gente pensar, acontece. Tá? Então, pode ser sim. Deixa eu só fazer um complemento. Eu tenho uma mediunidade que me permite adentrar um pouco o véu da obscuridade, né? Então, a gente consegue ter
uma noção do que acontece no plano invisível. E a Tuca, quando desencarnou, a Vitória ficou muito deprimida e tudo, e o mentor deste grupo, desde quando ele pediu que nós fôssemos buscar a Tuca. Quando ela nasceu, ele chegou e disse que era para buscar, porque aquele cão pertencia a ele por todo o tempo. Ele era o responsável pela evolução daquele animal. Porque os espíritos, aí nós aprendemos que os mentores, que os espíritos, eles se ligam a determinados animais e acompanham a evolução desses animais. E quando ela morreu, a Vitória muito deprimida, eles me permitiram acessar o estado em que ela estava no plano espiritual, até para que eu pudesse dar notícias à Vitória. Então, eu a vi no meio de outros animais, mas ela corria, porque ela estava muito doente, muito enferma. E ela correu muito livre, ela estava correndo, ela latia, ela corria. E aí ele me disse, o mentor disse que ela havia, aí volta naquilo que você explicou, ela havia reassumido a sua condição de cão, de animal, de liberdade, de instinto. E tudo que ela queria naquele momento era correr, brincar, se alimentar. Então, que ela tinha reassumido a sua condição, que vai de encontro ao que você explicou. Agora, eu tenho algumas perguntas para você, eu vou deixar espaço para o pessoal falar também, mas eu gostaria de ouvir de você algumas coisas. Eu tenho cá comigo, a gente já leu tanto sobre a Gênese, sobre a formação do planeta Terra, sobre a formação dos mundos, em especial, a gente acompanha tanto a forma como que Jesus trabalhou junto à equipe de geneticistas do espaço cósmicos, a criação de cada coisa que tem na Terra, né? Cada coisa, uma ágata, uma pedrinha de ágata, tem uma estrutura, tem um motivo, tem um porquê, tem um campo energético específico. Cada planta, cada erva, cada animal, tudo foi pensado. A criação não se deu por acaso e não se deu aleatoriamente. Mas eu penso sempre comigo o seguinte, até levando em conta esse lado mais próximo do homem, que tem os cães, os cavalos, os elefantes, os gatos, enfim. E agora sabe-se também dos golfinhos, né, que também estão no mesmo parâmetro, né? Então, eu pergunto o seguinte, será que eles não vieram para a Terra de um outro mundo em missão também? E eles migram da Terra para outros planetas? Eles tanto podem ter vindo de um outro mundo para cá, como irem daqui para outro mundo? Você me lembrou, Vânia, de um livro que também nós recomendamos, o livro A Caminho da Luz, que mostra a migração de seres, né, de capela, por exemplo, né? Muitos de nós somos herdeiros desses capelinos, é um livro fantástico, e com certeza, além dos seres humanos, com certeza os animais podem ter vindo de outros mundos ou de outras esferas da Terra. A Terra tem várias dimensões, até 7 dimensões, alguns dizem até mais. E possivelmente pode ter animais em outras dimensões que não existiam na Terra, mas que começam a vir para cá porque a Terra está progredindo. Por exemplo, para onde vão os animais que estavam em extinção? Eles devem ir para outros mundos. Mas, com certeza, a migração não deve ser só de seres humanos, mas também de animais com o papel de ajudar os seres humanos também, e vice-versa. Os animais também podem vir para cá, migrar para a Terra, também para aprender com os seres humanos, né? Ou seja, não é só tem animal na Terra ou fora da Terra e não vai ter essa transmigração. Com certeza. Nós já sabemos que está tendo um êxodo de espíritos que não mais
não conseguem mais reencarnar na Terra, estão sendo levados para outros mundos. Muitos chamam de planeta Chupão e outros nomes. Ou seja, então já tem espíritos migrando. Com certeza, animais também devem estar migrando e novos animais, novas espécies. Quando surge uma espécie nova, ou quando o homem cria, não deixa de ser almas que estão possivelmente vindo também. É muito bonito isso aí mesmo, Vânia. Inclusive, quando a gente lê a respeito dos centauros, do Pégasus, que é o cavalo alado, o unicórnio, né? E outros animais que são muito narrados na mitologia, assim, ouvindo os esclarecimentos dos mentores, lendo os livros, eu penso que esses animais eles existem em alguma dessas dimensões e que na Terra renovada, na Terra transformada, eles encontrarão habitat assim que possa condicionar a energia deles, que é uma energia talvez mais adequada a essas novas vibrações, né? Mas eu já vou passar a pergunta para vocês, viu, gente? Só que eu quero aproveitar ao máximo o Claudiude aqui para satisfazer essas curiosidades. Por exemplo, você falou do gato preto, né? Isso faz parte do nosso imaginário coletivo desde todo sempre, né? Mas a gente sabe, a gente tem visto animais como os gatos, as serpentes, né? E algumas aves também, as águias, o ibis, né? No Egito, por exemplo, a gente tem visto alguns animais fazendo parte de uma mitologia que os deificam. Por exemplo, no Egito, principalmente no Egito, os animais eram sagrados. E na Índia, hoje, acredita-se na metempsicose, que é a migração da alma do animal para o ser humano e do ser humano para o animal. Então, você não pode matar a vaca, que a vaca pode ser sua mãe. Né? Você não pode comer a carne do animal, porque ali pode estar o seu pai. Então, assim, esses animais que tiveram esse papel na civilização antiga, eu acredito que isso não foi de um momento para o outro. Deve ter acontecido alguma coisa que levou o homem a crer que aquele animal podia ser divino ou que tinha poderes especiais, principalmente o gato, né? A deusa Bastet, né, no Egito, principalmente o gato, que é todo envolto nessa aura de mistério, né? Você tem alguma notícia a esse respeito sobre essa divindade desses animais? Vânia, às vezes o que acontece é que a nossa alma, o nosso espírito, ele pode plasmar o nosso corpo. Nós não conseguimos na Terra. Mas, por exemplo, nós sabemos que, vou dar um exemplo que é a licantropia, em que a pessoa deforma tanto o corpo que se transforma num lobo. Isso está no livro de André Luiz. Libertação. 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 Será que não pode ter espíritos que, para estimular as pessoas, de alguma maneira, molda o seu perispírito, de uma maneira que a pessoa veja uma pessoa com cabeça de gato, com cabeça de ave, com cabeça de cachorro, e com isso a pessoa tem um interesse maior? Isso em sonho, principalmente, né? Isso pode acontecer. Porque, olha que engraçado, quando a pessoa desdobra do corpo, né, o católico vê o anjo, né, o judeu vê Abraão, né, e o espírita sempre vê Chico ou Bezerra de Menezes. Né? Olha, eu vi Bezerra, né? Sempre vê Bezerra de Menezes, ou vê Chico, ou vê Emmanuel. Emmanuel veio para mim, ou Bezerra de Menezes. Então, a gente é muito sugestionado. Então, às vezes, o que a pessoa vê em sonho e passa para as pessoas, olha, eu vi uma pessoa com cara de cão, com cara de gato, e essa pessoa, ele tinha um poder, e isso fica mesmo naquela cultura. E, voltando na Índia, né, Shiva, e todos aqueles que têm cara de elefante, por exemplo, né,
Eu li um livro recentemente do Dr. Inácio Ferreira, Espíritos e Deuses, que ele vê um espírito e ele vê esse espírito, né, com cara de elefante. Como que isso pode acontecer? Então, tem coisas que realmente fogem da nossa compreensão. Como que isso é possível? Mas existe de alguma maneira. Espíritos podem mudar a sua forma, mudar o seu jeito de aparecer, para que as pessoas se impressionem. Qual é o papel disso? Não sabemos, de uma maneira. Mas impressionou tanto os egípcios, os hindus até hoje. Então, com certeza, existe uma importância para isso. O que nós temos que entender é o seguinte: será que eram espíritos evoluídos que iriam nos utilizar para isso? Qual que era o papel deles? Porque depois nós saímos desse politeísmo e da metapsicose para o monoteísmo, né? Por os judeus, por exemplo, que não acreditavam nisso, nem para os romanos e nem para os gregos, que acreditavam em deuses. Ou seja, tudo culminou para um Deus só. Por isso que Jesus teve mais facilidade de ir para o povo judeu, porque acreditava num Deus único. Imaginou se Jesus aparecesse para os egípcios? Como é que ele ia, o tempo que ele ia ter para falar, não existe Deus cara de gato, cara de ave, só tem um Deus, mas que Deus que é esse? Então, veja que tudo evolui. Pode ser que nós temos evoluído. Os egípcios, ou melhor, os da raça amarela, eu vou incluir os hindus aqui também, os indianos. Olha, com certeza é um povo de outro mundo. Que mundo que o povo amarelo veio, não sei, porque é um povo diferente. Desse mundo, eu não sei se da onde, não é desse mundo que nós sabemos. Olha como a China, como Coreia, né? Aí a Índia, a Ásia Menor, colocando a Índia, eles são muito diferentes do Ocidente, mas muito diferentes. Com certeza, eles estão trazendo uma carga que para nós é importante. Por isso tem tanto japonês do Brasil. Eu sou exemplo disso. Eu sou meio japonês, sou meio italiano, eu sou tatu com cobra. Eu sou essa mistura louca, porque sei lá porque que o japonês veio parar no Brasil, para trazer alguma tecnologia, com certeza. Agora, tem muito brasileiro no Japão, para ajudar o Japão, que o Japão, para Deus, ele ainda acredita em deuses e são shintoístas. Então, veja o papel que nós temos que fazer. Tudo existe uma razão. Agora, a profundeza, por que no Egito tem isso, e porque se são homens ou são animais, ou meio animais e meio homem, fica para os estudos posteriores. E por último, só um comentário, quando você falou da eutanásia, nós espíritas não condenamos 100% a eutanásia humana, claro, ela é totalmente condenável. E só para ressaltar, a eutanásia, do ponto de vista animal, como você mesmo falou, que você se sentia muito desconfortável no começo, mas ela tem a finalidade de aliviar o sofrimento do animal que não tem karma. Então, por que mantê-lo em sofrimento com um câncer que está dizimando a sua vida, que está prolongando a sua agonia, sendo que ele não tem karma para expiar? Essa é uma eutanásia que nós reconhecemos no mundo animal, da mesma forma como nós reconhecemos que o aborto é permitido, quando entre salvar a vida da genitora e a do bebê, opta-se pela vida primeira, que seria da mãe. Mas a eutanásia ela é irresponsável quando qualquer pessoa se vale desse instrumento para livrar-se de um animal porque não o quer mais. E ela é tão grave para o karma desta pessoa quanto abandonar um animal, abandoná-lo à rua, na intempérie, ela tem o mesmo peso para essa pessoa. Então, eu só quis fazer esse comentário para esclarecer o grupo. E aí, estou passando a palavra aí para quem quiser fazer mais alguma pergunta. Tem uma pergunta no chat, a da Mia você já respondeu. E a da Elci, ela pergunta se o animal se influencia pelo humor do dono, né? Se deixa levar pelo humor do dono. No caso aí dos cães, né? Daqueles, como é que chama? Pitbull, né? A pergunta acho que é Elci, né? A pergunta é fantástica, porque isso acontece mesmo. Acontece essa sincronização de humor, de mau humor, de tudo. Tanto que a gente vê muito, e eu já atendi aqui no hospital,
O animal, a pessoa tem cálculo renal, ou cálculo na bexiga, e o cão também tem. Eu já atendi uma pessoa que tem gota e o animal também tinha gota. A mulher tem ovário policístico e a cadela tem ovário policístico. É interessantíssimo como os animais captam nosso pensamento. Isso é verdade. Rupert Sheldrake, que estuda campos mórficos, fala sobre isso, mas com certeza o meio influência e os animais também são muito influenciáveis, captam muito. Tem animais que captam muito mais. Vamos lembrar do tsunami de 2000 na primeira década, que os elefantes fugiram antes do homem perceber. Então, eles podem captar coisas que a gente não captam. Os animais têm mediunidade, mas não a mediunidade de conversar com a gente, mas inerente daquela espécie, mas com certeza captam. Por isso que... Mas não é que vai puxar energia negativa, por favor, não é isso. Mas os animais têm, e pode os animais adoecerem, ficar tristes. Eu atendi uma calopsita há uns 2, 3 anos atrás, totalmente destruída, autobicada. A calopsita se bicava, mas porque a tutora já tinha tentado suicídio 2 vezes, era extremamente depressiva, e a tutora dormia, a calopsita dormia no peito da tutora. Então a calopsita estava literalmente doente, e não tinha o que fazer, porque o tutor doente e as aves são muito sensíveis e captam muito. Tanto que as pessoas criam um canário, animais canouros, né? Até colocam figa, lacinho vermelho, porque intuitivamente eles sabem, e realmente isso acontece, mais ou menos. Tá? Então, eu sei, uma boa pergunta. Por isso que é bom a gente ficar sempre de bom humor, viu, gente? Ficar de bom humor. Chico Xavier é sempre alegre, então que possamos ficar alegre também. E os animais é para deixar a gente alegre, né, gente? Não é para deixar a gente triste, não. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Pois não. É o seguinte, depois que um animal morre, ele pode vir visitar a casa, os donos? Eu já ouvi falar que eles, depois de mortos, ainda ficam um tempo na casa. Isso é verdade? Sim, pode sim. Isso pode acontecer, aliás, do animal ficar na casa. O animal desencarna e fica andando na casa. Ele não sabe que desencarnou. Olha, se as pessoas não sabem que desencarnaram, tá? Quem participa de sessão mediúnica, aqui nós temos a Casa Espírita Pedro e Paulo, desculpa, a Casa Espírita Bittencourt Sampaio, onde nós participamos de quarta-feira, que é a reunião de desobsessão, que não é de desobsessão, é praticamente informar espíritos que saíram do corpo, que morreram, que desencarnaram. O mais difícil hoje, pasmem, é explicar para os desencarnados que desencarnaram. Não é desobsessão, a desobsessão clássica. A desobsessão clássica existe, mas muito pouco. Se nós, como seres que raciocinam, não entendem o que é morte, os animais também não entendem. Então, os animais podem ficar andando na casa por muito tempo. Os nossos familiares, né? O vovô, o tataravô, o irmão, a irmã, alguém que já desencarnou, pode cuidar desse animal, levar para a família no plano espiritual e esperar um momento. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma vovó com um monte de gatinhos. A vovó desencarna. E depois os gatinhos estão na terra. Mas a vovó gostava dos gatinhos. Quando os gatos desencarnarem, com certeza a vovó vai buscar para ficar com os gatos na casa dela, no além. Então, os animais podem ficar. Aqui em casa, a minha filha quando era mais nova, a minha primeira filha, a Laura, ela tinha um pouco de clarividência. Até 7 anos é normal criança ter. Tanto que desapareceu. Ela via o meu gato que tinha morrido. Ela falava que via o meu gato. Olha o gato ali passeando. Eu não via, mas ela via. Então, é possível sim, tá? Ô, Cláudio, com relação ao tsunami, quando eles tinham anunciado 4.000 mortos, o Hans, que é o nosso mentor, no Caminho da Verdade, que era o centro que nós frequentávamos na época, nos convocou, né? Você estava presente, nos convocou para fazer um trabalho de desdobramento noturno e já dizendo que eram 300.000 desencarnados, quando a mídia estava trabalhando com o número de 4.000. Dizendo que eram 300.000 desencarnados humanos
e que eram o dobro em animais, tanto marinhos quanto da terra. E aí ele incluiu nesse montante não só os mamíferos, mas todas as ordens de animais. E aí ele disse o seguinte, que precisava do nosso trabalho, além do trabalho de consolo, de socorro para os humanos, também para os animais. Porque eles estavam, o transtorno deles, frente a uma situação inusitada, estava uma perturbação muito grande. E isso se repetiu agora, recentemente, em Beirute, com a explosão lá em Beirute, a mesma convocação, que fôssemos, da mesma forma como muitos eram convocados para trabalhar com humanos, nós fomos convocados para trabalhar com animais, para reagrupá-los, classificá-los nas suas ordens, encaminhá-los ao seu habitat dimensional, mas idêntico ao seu. Então, é importante a gente entender que quando há um acidente coletivo que envolve circunstâncias climáticas, por exemplo, que as nossas orações devem se estender aos nossos irmãos menores também, porque eles também são passíveis de medo, de angústia, de tristeza e de pavor frente a essas situações inusitadas, né? Vânia, você deu uma notícia boa para todo mundo, Vânia. Quer dizer que depois que a gente desencarnar, a gente vai ter muito trabalho. Para quem gosta de animais, né? Deve ter abrigo de animais, deve ter locais onde os animais devem ser atendidos após acidentes de carro. Quantos animais nós atendemos aqui no hospital veterinário? Atropelados, sem asa. Quer dizer, olha, gente, quem quer mexer com animais aqui ou no além, olha, tem emprego, viu? Tem emprego, então fiquem tranquilos. É que eles despertam totalmente recuperados. Eles não passam por aquele tempo que nós passamos, a não ser em grandes cataclismas, como esse que eu te falei, que eles vão de um lado para o outro, eles giram de um lado para o outro totalmente perturbados, a não ser nessa circunstância, eles já despertam com o seu instinto de raça, de animal, reintegrado àquele habitat totalmente, vamos falar assim, perfeitos. Você entendeu? Então é isso. Mais algum comentário, alguma pergunta? Vamos ver aqui no chat, despedindo só da gente. Bom, é a Érica que não estava passando bem, depois a gente se comunica com ela. Terminar os comentários? Mais nenhum? Então, Cláudio, eu quero te agradecer imensamente. Eu quero pedir aos mentores deste grupo que te abençoe imensamente, você, a sua família, os seus filhos, mas principalmente a sua missão, e que eu conheço o seu trabalho de perto, e eu conheço a sua humanidade, eu sei o seu coração generoso, e eu espero que você continue formando homens de bem, veterinários compromissados. Aqui nesse grupo nós temos advogados, médicos, advogada que é praga, viu? Temos psicólogos, temos publicitários, jornalistas, enfim. Eu digo muito a esses jovens, né, que eles têm um compromisso muito grande com as suas profissões, com as funções que eles estão exercendo. E você tem um papel, esse nosso papel de professor, né? E aqui temos muitos professores também, a Elissandra, você, temos muitos educadores aqui. Esse papel de professor, ele tem uma função divina, né? Porque além da gente não reter o conhecimento conosco, nós estamos formando novas mentes, novas convicções, novos caminhos, né? Então, que Deus abençoe, receba aí a nossa gratidão em forma de luz, tá? Nos seus chakras, que os seus chakras possam receber essa luz que nós te mandamos nesse momento. O Hans está aqui do meu lado, te mandando um grande abraço. Um dia você pode conhecê-lo. É um ser de luz maravilhoso que tem nos ajudado. Ele está te mandando o abraço especial dele, tá?
ele, de livre e espontânea vontade, escolheu, além de ajudar os homens, ajudar os animais. A Tuca se chamava Rex, num tempo em que esteve com ele aqui na sua última encarnação na Terra e continua com ele nessa jornada, né? E a Vitória vai poder reconhecer a Tuca porque ela é o único cão do mundo que não era surda e que não tinha medo nem de foguetes, nem de tiros, nem de estrondos, porque era um cão acostumado aos frontes de guerra, né? Então, ela vai poder reconhecer a Tuca por esse sinal. E eu agradeço muito aos meus irmãos de loucura, que eu digo, que são os irmãos de loucura, né? De jornada, de aprendizado. Às quintas-feiras, Cláudio, nós estudamos o livro No Mundo Maior, às 8 horas da noite. Nós estamos a 10 encontros no segundo capítulo, no 7º parágrafo. Para você falou que dá muitos estudos. Há 10 encontros que nós estamos num único parágrafo, de tanto ensinamento que se extrai daquilo ali. Eu fico pensando como que aquele homem analfabeto, como que aquele homem semi-analfabeto, né? Com essa divindade toda que é o nosso Chico, escreve obras tão ricas, tão intensas e tão maravilhosas, né? Gratidão, Cláudio. Muita